Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre problemas envolvendo divisão de números inteiros, certo? Lembrando que essa é a segunda atividade da 14ª semana de aula. Então vamos para a leitura da primeira questão. Eduardo tem R$ 380 e precisa de mais R$ 170 para comprar 5 cadeiras novas para sua firma. Qual é o preço de cada uma dessas cadeiras? Então, ele tem R$ 380 e precisa de mais 170 para comprar 5 cadeiras. Qual é o preço de cada uma dessas cadeiras? Então, primeiramente, se ele tem apenas R$ 380 e para comprar as 5 cadeiras ele vai precisar de mais 170, então vamos somar logo, né? 170. Digamos que ele pediu emprestado, né? Então, ele tem 380 e ele pediu 170 emprestado para poder comprar essas 5 cadeiras. Então, vamos lá. Então, somando aqui, vai ficar 0 mais 0, 0. Dezena com dezena, né? 8 mais 7 dá 15. Vai 1 desce 5. Centena com centena. 1 mais 3 dá 4. Com 1, 5. Então, você tem aqui R$ 550, tá? Eu vou colocar aqui R$ 550. Então, esse é o valor aqui, que é o valor que ele deve ter para que ele consiga comprar 5 cadeiras. Até aí, tudo bem. Só que aí a questão quer saber qual é o preço de cada uma dessas cadeiras. Ora, se ele precisa de 550 para comprar 5 cadeiras, qual é o valor de cada uma dessas cadeiras? Basta eu pegar o valor que eu vou precisar e dividir pelo total de cadeiras, que são 5. Então é só fazer essa divisão. Certo, gente? E aí você pode resolver utilizando o algoritmo da divisão, né? Que é o mais indicado. Que é você pegar aqui 550, ó, e dividir pelo 5. Mas aqui é uma divisão bastante simples, tá, gente? Porque é 550 dividido para 5. Posso pegar aqui, ó, o 5, né? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 5? Apenas uma vez. Deixa resto 0. Como o 0 ele é menor, ele é o dividendo, ele é menor do que o 5, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse 5 que está do lado aqui e vou baixar ele, ó. E aí vai ficar 5, né? 0, 5 é 5. Quantas vezes esse 5 aqui cabe dentro do 0, 5? Apenas uma vez. 1 vezes 5 dá 5. E aí deixa resto 0. Certo? E aí, se restou 0 é porque a divisão ela é exata, tá? Mas, professor, então é 11. Apenas é 11? Não. Porque falta utilizar esse último elemento aqui, ó. Como ele não vai ter necessidade de ser utilizado, porque o resto é 0, então o que é que eu vou fazer com ele? Vou acrescentar ele ao resultado. Então vai ficar 110. Tá? Então fica 110 reais, né? Se você fizer a divisão aí, nós vamos ter 110 reais. Isso aqui é o valor correspondente a uma cadeira. Então tá aí o valor unitário, letra C, 110. Bacana, gente. Então vamos agora para a segunda questão. Em uma campanha foram arrecadadas 1.683 agasalhos para serem distribuídos igualmente para 9 comunidades. Quantos agasalhos cada comunidade recebeu? Então, distribuídos igualmente é uma divisão, tá? Cuidado quando você estiver lendo um enunciado, para você saber que tipo de operação você vai precisar utilizar para resolver. Quando ele falar em distribuição, repartir, tudo está ligado a dividir igualmente, tá? Quando você utiliza da operação adição, o que você tem que entender é que você está repartindo, distribuindo igualmente, tá? Então você tem 1.683 e você vai precisar dividir por quanto? Por 9 comunidades. Beleza, gente? Então, nós temos aqui o nosso dividendo, tá? Aqui é o nosso dividendo, 1.863. E nós temos aqui o nosso divisor, que é o 9. Pela regra, né, do algoritmo, o nosso dividendo, que está de amarelo, ele não pode ser menor do que o nosso divisor, que é o que está de lilás, que é o 9. E dá para perceber facilmente que o nosso dividendo aqui ele é muito superior a 9. Então, para facilitar a minha divisão, para não pegar 1.863 e comparar com 9, que é um número bastante alto, eu vou pegar apenas aqui o 1 e o 6, que formam 16. Por quê, professor? Porque o 16
por si só ele já é maior do que o 9. E já é possível a gente iniciar a nossa divisão. A gente vai dividir por partes. É muito mais simples do que você dividir o número completo, porque ele é muito superior a 9. E aí a pergunta que a gente vai se fazer é essa: quantas vezes o 9 cabe dentro do 16? E aí essa pergunta nada mais é do que a tabuada. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 16? Será se ele cabe uma vez? 9 vezes 1 dá 9. Realmente 9 cabe dentro do 16. E o 9 duas vezes vão caber dentro do 16? E a gente vai perceber que não, porque o 9 duas vezes dá 18. 18 é um valor superior a 16. Então 9 cabe dentro do 16 apenas uma vez. E que dá quanto, professor? Dá 9. E aí, se cabe 9, claro que vai restar alguma coisa. Restam quantas unidades? E aí nós vamos perceber que 9 para 16 restam 7 unidades. Só que o nosso 7, ele é o nosso novo dividendo. Pela regra, eu só consigo dividir se o meu dividendo for maior que 9. E eu estou percebendo aqui, ó, que o 7 ele é menor do que o 9. Ele é menor do que o 9. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu só utilizei apenas o 16, eu vou pegar e vou utilizar o 8. O que é que eu vou fazer com esse 8? Eu vou baixar o 8. Beleza? Vou compor o 8 com o valor que eu acabei de encontrar aqui na subtração, que foi o que restou, 7 unidades. Então, esse número agora ele passa a ser quanto? 78. E 78 ele é maior do que o 9. E o que é que eu vou fazer agora aqui? Vou procurar saber quantas vezes o 9 cabe dentro de 78. Então, aí você vai, ó. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 50 cabe. 4 ainda cabe dentro de 18. 9 vezes 7, 63. Beleza, gente? 9 vezes 8, ó, 72. 9 vezes 9, 81. Ou seja, se o 9 for aumentado 9 vezes, dá 81. Tá? E 81 não cabe dentro de 78. Mas se eu aumentar o 9 8 vezes, aí eu vou encontrar 72. E realmente, confere, né? Se eu aumentar aqui 8 vezes o 9, dá 72. E 72 cabe dentro de 78. E sobram quantas unidades? De 72 para 78 sobram 6 unidades. E aí eu vou perceber o quê? Que o meu 6 é o nosso novo dividendo. E não é possível dividir o 6 pelo 9. Por quê? Pela regra, o dividendo, que é o 6, esse 6 aqui tem que ser maior do que o divisor, que é 9. No entanto, nós sabemos que o 6 ele não é maior que 9. Então, o que é que nós vamos fazer? Como ainda não utilizamos o número todo, vou utilizar aqui o 3. Ó. Vou pegar o 3 e vou compor ele a 6. E ele vai se transformar no número 63. E aí é possível você dividir 63 por 9, porque o 63 é maior. E aí a pergunta vai se tornar a mesma. Quantas vezes o 9 cabe dentro de 63? E aí nós vamos perceber que são 7 vezes. Ó. Porque 9 vezes 7 dá 63, ou seja, exatamente 7 vezes. 7 vezes 9 dá 63. E 63 menos 63 deixa resto 0. Então nós acabamos de descobrir o resultado, gente. Quantos agasalhos cada comunidade recebeu? E aí a resposta é essa, ó, 187 agasalhos. Exatamente 187, o que nos leva à alternativa da segunda questão, que é a letra A. Certo, turminha? Então agora nós vamos para a questão de número 3. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Na questão de número 3 diz o seguinte: uma professora comprou 160 balões para distribuir para seus alunos. E aí diz o seguinte: ela comprou 166 balões para distribuir para seus alunos. Ela distribuiu 4 balões para cada aluno, ou seja, uma quantidade igual. A quantidade de alunos que a professora tem é... Então, bem simples, né, gente? Se ela comprou 160 balões e ela dividiu os 160 balões
Vou escrever aqui de maneira mais simples, tá? Ela comprou 160 balões e ela acabou distribuindo para cada aluno 4 balões. E aí ela quer saber a quantidade de alunos que ela tem. Então, se ela fizer essa divisão aqui, ela vai encontrar a quantidade de alunos. Ora, por quê, professor? Se ela tem 160 balões e distribuiu para cada aluno 4 balões, então, ao fazer essa divisão aqui, eu consigo descobrir qual é a quantidade de alunos que tem nessa turma. De maneira simples, tá, gente? Então, aqui nós podemos calcular rapidamente. Ó. Que a gente não vai nem precisar do algoritmo. Basta você lembrar o seguinte. Ó. Basta você lembrar e fazer o seguinte. Eu posso usar aqui apenas a multiplicação, a operação inversa. Se eu pegar 4 e multiplico por 10, 40. Se eu pegar 4 e multiplico por 20, 80. Se eu pegar 4 balões e multiplicar por 30 alunos, 120. Se eu multiplicar 4 balões e multiplicar por 40 alunos, nós temos aqui, ó, 160, porque 4 vezes 4, 16, acrescenta um zero. Então, nós encontramos aqui, ó. Eu vou precisar de quantos alunos aqui? Se eu tiver 40 alunos, cada um recebendo 4 balões, e aí nós vamos perceber o quê? Que o resultado dá justamente a quantidade de 160 balões. Beleza, turma? Então, você também pode estar utilizando esse artifício quando você trabalha com questões de múltipla escolha. Se você é um aluno que sente muita dificuldade na divisão, treina, tenta aprender. Mas aí não quer dizer que você vai deixar de resolver as questões, tá? Por que, professor, que você utilizou a multiplicação? Para lhe mostrar que divisão e multiplicação são operações inversas. Eu preciso saber multiplicar para dividir, tá? E aí, resolvendo aqui pelo algoritmo da divisão, ficaria assim, ó, 160 dividido para 4. E aí ficaria assim, ó, por 4, né? Fazer aqui um negocinho direito, né? Pronto. E aí ficaria da seguinte maneira, ó. Nós temos aqui o nosso dividendo, que é o 160, e nós temos aqui o nosso divisor, que é o 4. Nosso objetivo, só é possível aplicar aqui a propriedade do algoritmo da divisão se o dividendo for maior do que o divisor. E 160 é maior do que o 4. Até aí, tudo bem. Como 160 é muito maior do que o 4, eu vou considerar apenas o 16. Ó. Porque o 16 por si só já é maior do que o 4. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a pergunta, quantas vezes o 4 cabe dentro do 16? E aí eu vou perceber que cabe 4 vezes, porque 4 vezes 4 dá 16. E aí, 16 para 16 exatamente não sobra nada, né? Resta o zero. Então, o que é que eu vou fazer agora? Como eu não utilizei o número todo, eu encontrei zero, eu vou pegar o zero e vou passar aqui. E vou compor. Ou seja, deixa o resto zero, gente. Está resolvido aqui, não tem o que fazer mais. Está resolvido, acabou. Certo? Ficou zero e o zero que desceu. Ficou o resto zero. Mas aí o que é que acontece é o seguinte, professor, então o resultado é 4? Tá errado, né, gente? Porque como já encontramos o resultado que foi o zero e eu precisei, esse número aqui praticamente ele não foi utilizado, então o que é que eu faço com ele? Eu pego ele e ponho ele no resultado. Porque se você multiplicar 4 vezes 4, dá 16. Se você multiplicar 40 vezes 4, dá 160. Então o resultado, 40 alunos. Tá? Então você acaba fazendo pela multiplicação. 40 alunos. Que aplicar o algoritmo neste caso aqui é desproporcional. Não é que seja desproporcional, é que você tem que buscar sempre a maneira mais simples de resolver, certo? Então vamos lá para a quarta questão. Renato colheu 1.530 kg de laranja e quer colocá-las em sacos, cada um com 18 kg de laranjas. Então, cada saco vai ter, no máximo, 18 kg de laranja. Para ensacar todas as laranjas, ele vai precisar de quantos sacos? Então, nós temos uma quantidade de 1.530 laranjas, quilogramas de laranjas, beleza? Não são a quantidade de laranjas, são a quantidade de quilogramas, ou seja, a massa, né? E em cada saco deve conter 18 quilogramas de laranja. Então, eu vou colocar aqui, tá?
em cada saco. Vou melhorar isso aqui, tá, gente? Então tá aí. Então em cada saco ó, vai ficar 18 kg. Beleza? Então nós temos aqui o nosso dividendo e nós temos aqui o nosso divisor. Bacaninha, gente. Pela regra, só é possível executar a divisão pela propriedade pelo algoritmo se o dividendo que está de amarelo for maior do que o divisor que está de verde. Realmente é possível, né? Porque o que está de amarelo é maior do que o que está de verde. Como o que está de amarelo é muito maior que o que está de verde, eu posso decompor essa divisão. Então, ao invés de pegar 1530, eu vou poder pegar 153, porque o 153 por si só já é maior do que o 18. Professor, eu não poderia pegar o 15 apenas 1 e 5? Não, porque o 15 é menor do que o 18, beleza? E aí o nosso objetivo é saber quantas vezes o 18 cabe dentro do 153. E aí eu vou precisar do que da tabuada? 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. 18 vezes 3. E aí a gente vai fazer aqui a nossa tabuadinha aqui do lado, tá? 18 vezes 3, ó, 3 vezes 4, 24. Vai 2 vezes 4, 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Então, 54. 18 vezes 4. E a gente vai fazer aqui 18 vezes 4, ó. 18 multiplicado a 4. 4 vezes 8 dá 32, vai 3 vezes 2. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. 72. 18 vezes 5, né? 18 vezes 5. Opa. 18 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40. Vai 4 desce 0. 5 vezes 1, 5, 1, 4, 9. 90. E o 90 ainda cabe dentro do 153, né? Então vamos lá. 18 vezes 6. 18 vezes 7. 18 vezes 8. 18 vezes 9. E aí a gente finaliza aqui que a gente vai encontrar justamente o número que nós estamos procurando. 18 vezes 6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. 1108. 18 vezes 7. Nós temos o quê? 18 vezes 7, gente, é o mesmo que 108 somado com 18, né? Porque vai aumentando sempre de 18 em 18. Dá 6. 1 mais 0 mais 1, 2. 1. Então daqui dá 126. Certo? E se eu aumentar mais 18 unidades, ó, é o mesmo que está multiplicando por 7. 6 mais 8, 14, vai 1, desce 4. 2 mais 1, 3 com 4. 1, 144. E se eu aumentar mais 18 unidades a 144, é o mesmo que multiplicar por 9, tá? Então, 4 mais 8 dá 12. 4 mais 1, 5 com 6. Então, 162. E 162 é um valor superior a 153, né? 162 é um valor maior que 153. Então, quantas vezes eu tenho que aumentar o 18? Quantas vezes o 18 cabe dentro do 153, na verdade? Então, cabe em 8 vezes, ó. Porque quando você aumenta 8 vezes o 18, o que é que acontece? Dá 144. E 153 para 144, ou 144 para 153, sobram quantas unidades? 9, né, gente? Facilmente aqui você percebe que vão caber 9. E aí fica fácil. O 9 ele é menor do que o 18. Ó. O resultado do resto, né, que a gente obtém, ele é o nosso novo dividendo. Só que esse 9 que nós encontramos, ele é menor do que o 18. Então, o que é que acontece? O 18 é o nosso divisor. O que é que acontece? Eu não consigo dividir, não consigo prosseguir na divisão se o resto, que é o nosso novo dividendo, é menor. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como eu não utilizei o número completamente, eu posso pegar esse zero aqui que está aqui, ó, e jogar aqui no resultado. E aí, esse número ele vai passar a ser 90, tá? E aí é possível, 90, quantas vezes o 18 cabe dentro do 90? E aí cabem exatamente, ó, 5 vezes. Então, 5 vezes 18 dá
exatamente 90. E 90 para 90 deixa resto 0. Então tá aí, ó. Acabamos de descobrir o valor da divisão, que são 85 sacos, né? São necessários 85 sacos. E aí nós temos aqui a nossa letra D. Então, de maneira simples, mostrando passo a passo o que acontece, nós acabamos de descobrir o valor dessa divisão, tá? Às vezes você vai encontrar divisões mais simples, outras vezes não, mas aí eu lhe mostrei como é que você deve proceder quando encontrar e como você deve fazer, executar o algoritmo para encontrar o resultado. Beleza, turminha? Então nós vimos aí várias formas de você ter de resolver. Várias, quando eu digo, são duas, né? Utilizando a multiplicação diretamente ou então utilizando o algoritmo da divisão. Bacana, turma? Então eu aguardo vocês para nossa próxima atividade.